Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esta quarta-feira, 7 de maio, tem início o conclave. Na Basílica de São Pedro se realizou pela manhã a Missa Pro Eligendo Pontifice, que antecede a entrada dos cardeais na Capela Sistina. A reportagem é de Túlio Fonseca. A missa Pro Eligendo Romano Pontífice, celebrada na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, na Basílica de São Pedro, marca o início do processo de eleição do novo Papa. Presidida pelo cardeal decano, Dom Giovanni Battista Re, e concelebrada pelos membros do Colégio Cardinalício, o rito solene reuniu milhares de fiéis que já vivem a expectativa pela escolha do sucessor de Pedro. Em sua homilia, o decano exortou os presentes à oração confiante, à escuta atenta do Espírito Santo e ao cultivo da comunhão fraterna. Negli Atti degli Apostoli si legge che dopo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo in attesa della Pentecoste. Nos Atos dos Apóstolos, lê-se que após a ascensão de Cristo ao céu, enquanto aguardavam o dia de Pentecostes, todos perseveravam unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. É exatamente isso que nós também estamos fazendo a poucas horas do início do conclave, sob o olhar da Virgem Maria, colocada ao lado do altar, nesta basílica que se ergue sobre o túmulo do apóstolo Pedro. In questa basilica che si eleva sopra la tomba dell'apostolo Pietro. De forma serena e ao mesmo tempo precisa, o cardeal Re expressou o sentimento comum da Igreja neste momento decisivo. Sentimos unido a nós todo o povo de Deus, com seu sentimento de fé, de amor ao Papa e de espera confiante. O decano destacou o peso espiritual do momento e a gravidade da responsabilidade confiada aos cardeais eleitores. Rezar invocando o Espírito Santo é a única atitude justa e necessária, enquanto os cardeais eleitores se preparam para um ato de máxima responsabilidade humana e eclesial e para uma escolha de excepcional importância, um ato humano pela qual se deve deixar de lado qualquer consideração pessoal, tendo na mente e no coração apenas o Deus de Jesus Cristo e o bem da Igreja e da humanidade. Ao refletir sobre o Evangelho proclamado na liturgia, o cardeal concentrou sua meditação na mensagem central da última ceia. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E destacou que este ensinamento de Jesus é o verdadeiro distintivo da fé cristã. O amor que Jesus revela não conhece limites e deve caracterizar os pensamentos e ações de todos os seus discípulos, que devem sempre demonstrar amor autêntico em seu comportamento e empenhar-se na construção de uma nova civilização, aquela que Paulo VI chamou de civilização do amor. O amor é a única força capaz de mudar o mundo. O mundo de hoje espera muito da Igreja para a salvaguarda daqueles valores fundamentais, humanos e espirituais, sem os quais a convivência humana nem será melhor, nem beneficiará as gerações futuras. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos auxilie com a sua materna intercessão, para que o Espírito Santo ilumine as mentes dos cardeais eleitores e os torne concordes na eleição do Papa de que o nosso tempo necessita. Perché lo Spirito Santo illumini le menti dei cardinali elettori e li renda concordi nell'elezione del Papa di cui ha bisogno il nostro tempo. Túlio nos fala também da última congregação geral dos cardeais. Um dia antes da abertura oficial do conclave, na manhã desta terça-feira, 6 de maio, foi realizada a 12ª e última Congregação Geral dos Cardeais.
Ao todo, participaram 173 membros do Colégio Cardinalício, sendo 130 com direito a voto, conforme informou Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa da Santa Sé. Como de costume, os trabalhos iniciaram-se às 9 horas locais, com um momento de oração. Em seguida, foram proferidas 26 intervenções, nas quais se abordou uma ampla variedade de temas que dizem respeito diretamente aos desafios contemporâneos da Igreja e o perfil desejado para o próximo sucessor de Pedro. Entre os assuntos tratados, destacou-se a necessidade de dar continuidade às reformas iniciadas pelo Papa Francisco. Temas como as leis contra os abusos, questões econômicas, a renovação da Cúria Romana, a sinodalidade, o compromisso com a paz e o cuidado com a criação foram amplamente debatidos. Com particular ênfase, refletiu sobre a missão do novo Papa como um pontifex, literalmente um construtor de pontes, que seja também pastor, mestre de humanidade e rosto de uma igreja samaritana. Diante de um cenário mundial marcado por guerras, polarizações e violências, emergiu o apelo por um Papa da misericórdia, da escuta sinodal e da esperança. A congregação também abordou temas como o direito canônico e o exercício do poder pontifício, a unidade da Igreja frente às divisões internas e o papel dos cardeais na comunhão eclesial. Foi sugerido, inclusive, que a solenidade de Cristo Rei e a Jornada Mundial dos Pobres sejam consideradas em conjunto como momentos fortes do calendário litúrgico e pastoral. Mencionou-se ainda a necessidade de encontros mais frequentes do Colégio Cardinalício por ocasião dos consistórios. Outras reflexões incluíram a iniciação cristã e a formação como atos missionários, o testemunho dos mártires da fé em regiões de conflito e onde há restrições à liberdade religiosa, bem como a urgência da crise climática. Também foi citado o tema da data da Páscoa em referência ao Concílio de Nicéia e ao ecumenismo. Matteo Bruni anunciou ainda que o anel do pescador do Papa Francisco foi formalmente invalidado, conforme a tradição quando se encerra um pontificado, e foi lido um apelo às partes envolvidas em diversos conflitos armados, clamando a um cessar-fogo permanente e ao início de negociações em prol de uma paz justa e duradoura. A sessão foi encerrada às 12 horas e 30 minutos locais e Bruni confirmou que não haverá outras congregações gerais antes do conclave. O diretor da sala de imprensa também esclareceu aspectos práticos da programação litúrgica e processual do conclave, que terá início na tarde de quarta-feira, 7 de maio. Pela manhã, será celebrada a missa pro eligendo Pontífice, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, na Basílica de São Pedro. Às 14 horas e 45 locais, 10 e 45 no Brasil, os cardeais sairão da Casa Santa Marta rumo ao Palácio Apostólico para o início do conclave. Na quinta-feira, os cardeais deixarão Santa Marta às 7 horas e 45 minutos. Às 8 horas e 15 minutos, celebrarão a missa e as laudes na Capela Paulina. Às 9 horas e 15, terão a oração da hora média na Capela Sistina e darão início às votações. Bruni indicou que, se a fumaça for branca, poderá ser vista a partir das 10 horas e 30 minutos locais ou após o meio-dia. O almoço será servido na Casa Santa Marta às 12 horas e 30 minutos, com retorno à Capela Sistina às 15 horas e 45. As votações da tarde recomeçarão às 16 horas e 30 minutos. Se houver fumaça branca durante a tarde, é possível que apareça por volta das 17 horas e 30. Caso contrário, a fumaça preta poderá ser vista por volta das 19 horas. As atividades do dia se concluirão com a oração das vésperas na Capela Sistina e às 19 horas e 30 minutos locais, os cardeais retornarão à Casa Santa Marta. Extra Omnes. Esse é o título do editorial do Vatican News. Vamos ouvir Silvanei José. Extra Omnes. Todos para fora. Ocorre que, nesse tempo suspenso, todos no mundo estão se perguntando quem será
o bispo de Roma, número 267. Todos envolvidos, mesmo que fisicamente excluídos do local onde os sucessores dos apóstolos, que se tornaram cardeais, reunidos e protegidos no segredo de uma capela, escolherão o servo dos servos de Deus, chamado a guiar a igreja. Servo. Servo de um único povo do qual Pedro fazia e continuará a fazer parte, mesmo depois de ter sido chamado para guiá-lo. Servo. E aqui está um mistério. Como um servo pode ser o líder de um povo, de uma igreja? Uma pergunta a qual Jesus respondeu com palavras que ainda hoje nos esforçamos para entender. Vocês sabem que os que são considerados líderes das nações as dominam, e os seus grandes exercem poder sobre elas. Mas entre vocês não seja assim. Antes, aquele que quiser ser grande entre vocês será o seu servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vocês será o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir, então. É para isso que os sucessores de Pedro são chamados a fim de guiar a igreja. E esse paradoxo desorienta. Ele confunde tanto a mídia quanto os muitos centros de poder, grandes e pequenos do mundo, enquanto se debruçam sobre a identidade e o nome que será adotado pelo escolhido. E talvez até tentem influenciar a decisão, elaborando cenários e interpretações que parecem estar escritos na areia. Extra homines. Essa regra interrompe esse tempo suspenso entre o agora e o não ainda, no qual até mesmo os cardeais, o povo de Deus que espera seu pastor, sabe disso, acredita nisso, pede isso. São chamados a entrar no mistério e a deixar não apenas todos, mas tudo fora da Capela Sistina. Portanto, eles mesmos, seus pensamentos, seus raciocínios, e a se esvaziarem totalmente para deixar espaço apenas para o Espírito, para uma dinâmica que os transcende e para o mistério de Pedro. Mas Pedro é isso, um mistério que nos confia uma certeza. Pedro é o pescador a quem Jesus prometeu que o mal não venceria. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o apóstolo para quem, ao confiar-lhe a igreja, o Filho de Deus rezou com uma recomendação especial ao Pai, para que o apoiasse, ao carregar em seus ombros um fardo que, de outra forma, seria grande demais. Pedro é um homem sustentado por essa oração que se estendeu ao longo do tempo e da história sobre seus sucessores, até chegar a nós, hoje. Uma oração concreta, especial de fato, para que a fé nunca falhasse diante das provações que ele teria de enfrentar, tão diferentes e tão semelhantes às de nosso próprio tempo, secularizado, dividido, polarizado, confuso, malvado. Cheio de desejo de comando e pobre em amor, incapaz de compreender o valor do serviço e do bem comum, inchado de frágeis certezas e falsas verdades, embebido mais de rancor do que de misericórdia, tantas vezes desejoso mais de vingança do que de perdão. Simão, Simão, eis que Satanás te procurou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Pedro é um mistério de misericórdia e amor, de comunhão e escuta. Um pescador que comete um erro em seus cálculos, que fica perturbado durante toda a noite no mar sem pegar um único peixe, que então lança suas redes do outro lado, apenas com a palavra de um estranho, e finalmente entende que quem lhe fala é o seu mestre. Pedro é um pecador perdoado. Ele é o escolhido que, antes de se alegrar, chorou amargamente depois de trair. Como Judas. Mas ele chora. Ele chorou. Em suas lágrimas está todo o seu mistério. E ali está o mistério da igreja. Essas lágrimas talvez sejam as chaves do reino. São as chaves de Pedro e de seu mistério. Uma fragilidade poderosa, precisamente porque ele não brilha com luz própria. Uma rocha, mesmo que ele não fosse, que por isso mesmo nos confirma a todos na fé.